te pedir para você que é um cristão, uma cristã, sinceros, verdadeiros, quem sabe um pastor, uma pastora, um membro de igreja, uma membro de igreja, de qualquer denominação, você que é meu amigo, minha amiga, que já conviveu comigo em alguma época da minha vida, ou tem convivido agora nessa época da minha vida, por favor, ouça essa mensagem, essa pregação até no final. Quem sabe um pouco dessa minha história, que vai ser contada aqui nessa pregação, em meio a alguns versículos bíblicos, pode te ajudar de alguma maneira. Eu te peço, por gentileza, que você ouça com paciência. Quem sabe você vai se sentir representado, representada por mim através dessa pregação, dessa mensagem. Quem sabe, enquanto eu estiver pregando aqui, contando um pouco da minha história, você se encaixe em algum momento dessa palavra que eu quero dividir com vocês. Mais uma vez eu te peço, pare tudo, se você puder, para poder ouvir essa mensagem. Agora há pouco eu orei e pedi a Deus direção para pregá-la, não somente para as pessoas que têm vindo aqui no local onde nós alugamos, em Uberlândia, para pregar aos que querem ouvir a palavra de Deus, para ajudar aqueles que querem ajuda. Mas eu quero que o máximo de pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. E isso eu pedi a Deus aqui na minha oração. O tema dessa pregação é: como saber se eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu nunca fui perfeito. Aliás, eu estou longe disso. E se você é uma das pessoas que já conviveu comigo, tem convivido nessa época que eu gravo essa pregação, você sabe muito bem disso. Mas eu sempre procurei ser sincero e verdadeiro depois de que eu conheci a palavra de Deus e o Senhor Jesus. E eu acredito no plantar e colher, que o que a gente planta, a gente colhe. Mesmo que muitas vezes não pareça que isso é verdade, nesse mundo injusto que a gente vive, nesse mundo mau que a gente vive. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, fala que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Há mais de 20 anos aproximadamente, eu tenho procurado, mesmo com muitos erros e falhas, servir a Deus, servir as pessoas, como obreiro, como pastor, como homem de Deus. Eu também creio na passagem que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas elas cooperam para o bem daquelas pessoas que amam a Deus e que são chamadas segundo o seu propósito. Por que eu estou falando isso? Eu quero falar com você primeiro sobre acidentes da vida, citando alguns acidentes que eu sofri. Acidentes automobilísticos. E até mesmo um evento que aconteceu comigo e com a minha esposa. Quem sabe você vai se identificar com o que eu vou falar aqui. E vou procurar falar da forma mais objetiva possível. Quem sabe o Espírito Santo ele fale com você durante o tempo que eu estiver falando aqui parte da minha história. Eu já perdi a conta de quantos acidentes automobilísticos eu já tive. Mas, me lembrando de alguns aqui, eu quero falar sobre acontecer coisas ruins com você, mesmo você procurando fazer as coisas certas, mesmo você procurando agradar a Deus e até mesmo as pessoas. E um dos acidentes que eu tive de carro, eu estava com um carro da igreja que eu pertencia, da denominação, né, que eu fui pastor durante algum tempo. Estava numa BR e um motorista de ônibus, em plena luz do dia, saiu me arrastando por alguns metros. Eu estava em Corsa e a parte traseira chegou até no meio ali, até os bancos da frente. É como se o carro virasse uma sanfona. E o que eu estava fazendo?
transportando parte de uma mudança minha, porque eu estava sendo transferido de uma igreja da denominação ali, num bairro, para a catedral dela, do estado, para eu ficar ali um tempo até ser transferido. Eu me lembro que na conversa que eu tive com aquele motorista, ele com medo de perder o emprego, porque já tinha sido roubado, me parece que seu carro, sua moto, um tempo atrás, e agora tinha sofrido esse acidente, ele errado, batendo na minha traseira, em plena luz do dia. Ele me disse que não tinha me visto. Eu falei com ele que eu acreditava nisso. Eu quero dizer que eu acredito que um mal que estava na vida daquele homem tentou também tirar minha vida. Em outro acidente de carro que eu tive, eu estava indo para uma reunião de pastores. Eu e minha esposa no carro, um Fox, que eu havia comprado, financiado. E numa curva, no início de chuva, numa manhã de quinta-feira, a barra de direção desse carro me parece que quebrou. E nós saímos da faixa da esquerda para a direita, batemos no barranco e capotamos, ficamos ali de pendurados no cinto de segurança, minha esposa e eu. Até que veio ali uma viatura da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e Civil, me parece, estavam indo atender uma outra ocorrência e, coincidentemente, né, eu creio que foi um favor de Deus, naquele exato momento, se depararam com o nosso carro capotado e nos atenderam. E depois, lá no local onde eu estava pastoreando, uma pessoa que eu acredito que não sabia do que tinha acontecido com a gente ainda, eu creio que eu não tinha nem comentado ainda com a igreja, manifestou com um espírito maligno e falou que estava lá e queria me matar. Eu me lembro que eu e minha esposa também passamos por um sequestro, né, de cerca de 2 horas ali, quando estávamos retornando de uma reunião de pastores de Belo Horizonte para Uberlândia, já chegando em Uberlândia, onde eu estou morando hoje aqui, alguns anos atrás, quando eu ainda estava na denominação que eu fiz parte, alguns anos. E quando aqueles homens encapuzados, com touca ninja, com colete à prova de bala, com arma em punho, entraram com seu carro na frente do ônibus e subiram ali, o primeiro casal que eles avistaram foi minha esposa e eu, e já pegaram minha esposa e colocaram a arma na cabeça dela, deram um tiro do lado da cabeça dela para colocar medo em todo mundo, pediram motorista para entrar numa fazenda, e ali foi um terror, se eu não me engano, de cerca de 2 horas. Nunca me esqueço que minha esposa ficou um período grande só chorando em casa, dizendo que nunca mais iria viajar. Isso tudo ocorreu numa volta de reunião de pastores. Nós não estávamos fazendo nada de errado. Da maneira que eu aprendi ali, naquela denominação, estava fazendo a obra de Deus, vindo de uma reunião de pastores e esposas de pastores. Também aconteceu um evento, também no Triângulo Mineiro aqui, numa cidadezinha que eu pastoreei, chamada Tupaciguara. Naquela época, financeiramente falando, estava muito difícil para mim e para minha esposa. A gente estava numa igrejinha muito pequena, recomeçando o trabalho. Aliás, essa igreja estava quase fechando as portas. Eu fui mandado para lá para poder evitar isso. E, pela misericórdia, graça de Deus, a gente evitou, a igreja cresceu. Mas eu me lembro que a gente tinha atrasado a conta de energia elétrica. E a CEMIG foi lá para poder cortar. E eu não queria deixar que eles cortassem a energia para minha esposa e eu ficarmos ali sem luz. E aí aquele funcionário ali, né, da companhia de energia, se viu obrigado a chamar a polícia militar para poder deixar eu fazer o serviço dele. Ele não estava errado, só estava fazendo o serviço dele. E eu não queria que cortasse a energia. Eu, um pastor, um homem de Deus, servindo a Deus, mas que não tinha conseguido pagar minha conta de energia. Eu me lembro que eu passei um constrangimento, que eu fui algemado ali, porque eu resisti. Eu não queria ficar sem energia elétrica. Perdi o controle emocional e fui preso na frente da minha esposa. E também, se não me engano, tinha chegado ali 1, 2 obreiras ali da igreja me viram naquela situação. Sendo colocado no camburão, indo até uma delegacia da cidade, aliás, a única, né, uma cidadezinha pequena, de cerca de 20 mil habitantes. E também passei esse constrangimento, porque não tinha dinheiro para poder pagar uma conta de luz. Fazendo a obra de Deus aos moldes que eu tinha aprendido na época, naquela instituição que eu fiz parte. Você está se identificando com o que eu estou falando até agora?
Tem pessoas que perguntam, né, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Primeiro, eu quero te dizer que nós não somos bons. Certa vez, o Senhor Jesus ouviu de uma pessoa, bom mestre, ele falou, bom é só meu Pai que está nos céus, repreendendo aquela pessoa que chamou ele de bom mestre. Nós não somos bons. Mas eu sei que muitas vezes a gente procura fazer o que é certo, mesmo cheio de erros e falhas, procuramos agradar a Deus e as pessoas e a gente enfrenta coisas ruins na vida. Eu tenho certeza que você já passou situações assim, parecidas com as que eu contei até agora só, ou quem sabe muito piores. Ou quem sabe você está me ouvindo agora e é uma prostituta, é um traficante. Você tem plantado o que é mal, você sabe disso. Mas quem sabe as circunstâncias da vida te levaram a viver como você está vivendo até agora. Quem sabe você é um criminoso, uma criminosa, e essa pregação de alguma maneira chegou até você, e você tem passado situações difíceis, de prisão, de até mesmo ser, enfim, chantageado, extorquido por autoridades para poder não te prender. Você tem sofrido, a sua família também, por causa do estilo de vida que você tem vivido. Essa pregação também é para você, não é só para os cristãos sinceros e verdadeiros que, quem sabe, estão sofrendo e não entendem muito bem o que está acontecendo nas suas vidas. Há uma passagem que está em Filipenses capítulo 4, versículo 12, que o apóstolo Paulo fala aos filipenses que ele tinha aprendido a viver, né? Tanto na fome como na fartura, tanto passando necessidade como tendo abundância. E não que eu queira me comparar com o grande apóstolo Paulo, eu sei que eu estou muito longe disso, mas ao longo de quase 20 anos aí eu tenho vivido um pouco disso. Viver às vezes em necessidade, de não ter às vezes o que comer direito, ou de não ter como pagar uma conta de luz, como eu contei agora há pouco, fazendo a obra de Deus. E às vezes, poucas vezes, mas sim, tiveram algumas vezes que eu vivi uma certa abundância. Mas, sobretudo, eu quero continuar crendo e creio sim que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera. Mesmo que a gente não entenda naquela hora, mesmo que a gente não compreenda o que está acontecendo, mesmo que a gente, como eu tenho feito, eu tenho orado mais do que nunca, eu tenho orado, aliás, com a minha esposa mais do que nunca, um hábito que a gente não tinha no passado, mas a gente está cultivando no presente, que a gente está vivendo, quando eu gravo essa pregação. Eu tenho procurado mais do que nunca ter intimidade com Deus no dia a dia e orar junto com a minha esposa e pedir a Deus direção para fazer tudo. Eu nunca pedi tanto sabedoria como eu tenho pedido no tempo que eu estou vivendo agora. E eu creio nisso que está escrito em Romanos 8, versículo 28, que tudo coopera de alguma maneira, mesmo que a gente não entenda. A imagem que está na capa dessa pregação, e também essa imagem com essa frase aí, talvez seja a pregação mais importante da minha vida, que você está vendo enquanto ouve essa pregação, que é de um carro de cabeça para baixo, capotado. Quem sabe a sua vida está assim nesse momento, de cabeça para baixo. Você não entende nada que está acontecendo, você está perdido, perdida, sem direção, sem saber para onde ir. Quem sabe essa palavra foi enviada por Deus até você, para poder você se apegar a Ele, mudar e transformar a sua vida. Esse carro, ele é de uma locadora que eu aluguei, e eu acho que deve ter uns 6 meses que eu estava trabalhando com ele como motorista de aplicativo, algumas horas do dia, para poder a gente se organizar aqui em Uberlândia, nesse período de recomeço aqui de novo, que vai fazer cerca de 7 meses. E nessa cerca de 6 meses que eu tenho trabalhado como motorista de aplicativo, eu tenho tentado, tenho procurado trazer algum dinheiro para casa com esse trabalho, e eu não tenho vergonha de dizer que tem sido um fracasso. Muito pouco dinheiro e muito trabalho, não me adaptei muito bem, e tem dado mais prejuízo para minha esposa e para mim, por isso a gente decidiu que eu vou parar, do que benefício. Eu quero falar de algo aqui muito importante, que diz respeito ao título da pregação. Como saber se estou fazendo a vontade de Deus? E preste muita atenção, principalmente você, que quem sabe sua vida está assim, está de cabeça para baixo. Quem sabe o Espírito Santo fala com você através dessa palavra. Isso aí foi mais um acidente que eu sofri, que eu já perdi as contas de quantos eu tive, né, de carro. Uma madrugada, de sexta para sábado, se não me engano foi no dia 3 de dezembro de 2022. Foi na madrugada de ontem. Estou gravando essa pregação hoje, domingo, dia 4 de dezembro de 2022. Eu estava numa via principal, numa avenida. Fui passar no cruzamento, com um semáforo piscando. Do meu lado e também de um outro lado, do lado esquerdo de uma rua, que atravessa. E
Que eu me lembro, eu dei aquela paradinha, né, meio brasileira, parando e não parando, mas estava na velocidade correta, até porque essa via aí, se a gente ultrapassar 50 por hora, a gente é multado. E estava com um casal atrás com passageiros. E vem um carro que eu creio, não quero saber aqui quem estava errado ou certo, isso é menos importante agora, nessa pregação, mas, ao meu ver, veio uma velocidade maior e quando ele estava ali no meio do cruzamento, eu bati na parte direita ali, traseira desse carro, e eu vinha capotar, eu e esses dois passageiros atrás. É tudo muito rápido. A maioria dos acidentes, você que já sofreu um acidente sabe disso. E mais uma vez, eu já pensei, repensei de ontem para hoje aqui, olhando a legislação brasileira, a gente quer estar certo, eu acredito que eu estou certo. Sinceramente, que o outro motorista estava errado. Mas isso pouco importa agora. Vamos ver no que vai dar, né? Fizemos um boletim de ocorrência. Agora vou ver junto à locadora de carros o que vai ser feito com relação ao seguro. Mais uma decisão minha esposa e eu tomamos em conjunto. Não vou mais trabalhar com isso. Tem cerca de um mês que eu entrei numa imobiliária muito grande, renomada aqui na cidade. Ela é uma franquia também nacional e internacional. E eu pedi autorização para Deus para empreender nesse período que eu não sou pastor integral, para levar o pão de cada dia para casa. Eu comecei a gostar do ramo imobiliário e pedi permissão a Deus no altar da casa dele, no local onde que a gente tem congregado como igreja aqui em Uberlândia, para poder trabalhar nessa área. E agora eu vou me dedicar exclusivamente a esse trabalho, fora o trabalho que eu tenho, né, no mercado digital. Eu tenho os 2 livros escritos, eu tenho, inclusive o link deles está aqui abaixo dessa pregação. Quando você ouvir essa pregação no YouTube, você pode ver no seu celular na parte de baixo aí, é mais fácil, ou no seu computador, na descrição, os 10 mandamentos para perdoar e superar traumas emocionais. Pelo pouco da minha história que você ouviu nessa pregação aí, dá para entender por que eu escrevi um livro desse, né? Tive que perdoar muita gente ao longo da vida até aqui, tive que superar muitos traumas emocionais, eu e minha esposa. E também tem um livro que eu escrevi falando do nosso recomeço de vida do ministério, o Recomeço Vivendo pela Fé. O link está na descrição aqui abaixo dessa pregação, você pode ver aí no seu notebook, no seu tablet ou então no seu celular. Também vou deixar no primeiro comentário fixado aqui abaixo da pregação. E segunda-feira, né? Eu vou imobiliária recomeçar o meu trabalho, me dedicar agora mais do que nunca. E também tenho que ir na locadora de carros para ver agora o que tem que ser feito da agora em diante. Mas o que eu estava fazendo durante esse acidente? Trabalhando, na madrugada. Estava fazendo nada de errado. Eu estava apenas trabalhando. Ao meu ver, fazendo o que precisava fazer no momento da minha vida. E, no entanto, ocorreu mais um acidente. Mas antes desse acidente aí, esse pior, aqui em Uberlândia, trabalhando como motorista de aplicativo, numa madrugada também, eu estava numa subida, também no cruzamento, semáforo piscando também, em um carro em alta velocidade. Aí sim, ele bateu ali em mim, na parte da frente do outro carro alugado que eu estava com ele, e evadiu do local. Eu tomei um susto, foi mais leve, mas quase que eu bati de frente num poste que eu creio que seria muito ruim para mim. E antes também, uma moça desabilitada tinha batido também no outro carro que eu estava com ele alugado, numa grande avenida aqui da cidade, aí durante o dia. Enfim. E eu sempre pedindo com minha esposa sinais a Deus se eu deveria continuar com esse trabalho ou não. Preste atenção. Quem sabe você tem pedido a Deus sinais também para te mostrar se você está no caminho certo ou errado. Eu já estava há algum tempo pedindo sinais a Deus junto com a minha esposa se eu deveria continuar com esse trabalho de motorista de aplicativo ou não. Será que eu esperei chegar ao extremo dos sinais? Claro que eu não quero dizer com isso que foi Deus que provocou esse acidente. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Deus é bom, Deus é Pai. Mas eu creio que Deus, Ele permite coisas acontecerem para poder a gente tomar atitudes que tem que tomar. Eu não tenho todas as respostas. Quem sou eu? Mas quem sabe esse foi o último sinal que Deus permitiu que acontecesse comigo para poder eu sair desse trabalho temporário aí e focar agora lá no ramo imobiliário e focar no meu ministério também. Eu me lembrei de ontem para hoje, antes de pregar, da história de Jonas, em meus pensamentos. Você já deve ter ouvido falar de Jonas. Deus mandou ele para a cidade de Nínive para pregar ali, para que aquela cidade se convertesse, mas ele não queria ir para lá. E ele comprou uma passagem para um navio para ir para outro lugar. Ele fez alguma coisa de errado?
Deus nos criou com livre-arbítrio, né? Eu creio nisso. O poder da liberdade, de fazer escolhas. E o Jonas escolheu não ir para onde Deus mandou ele pregar. Comprou uma passagem, foi para o navio. Mas só que nesse navio, em alto mar, veio uma tempestade. Ele teve que ser julgado para fora. E ele admitiu para os passageiros ali que aquela tempestade estava acontecendo porque ele estava no lugar que não era para ele estar. Preste atenção, ele estava no lugar que não era para ele estar. E quando ele foi lançado fora, quem sabe da história sabe, ele foi parar dentro de um grande peixe. E esse grande peixe depois o cuspiu na praia ali, exatamente na cidade onde Deus tinha mandado ele ir pregar. O que eu quero dizer com isso? Precisou acontecer aquilo, aquela tempestade na vida de Jonas, ele reconhecer que pessoas estavam sofrendo no meio daquela tempestade naquele barco, porque ele estava no lugar que não era para ele estar, para poder então ele parar na barriga do peixe, ser cuspido por ele, ali na praia de Nínive, onde ele deveria estar e fazer o que ele foi chamado para fazer. Quem sabe você foi chamado para fazer determinada coisa, você tem dons e não está usando eles como deveria, mesmo que na sua cabeça, no seu entendimento, você acredita que está fazendo a coisa certa. Você acredita que está fazendo o que dá para fazer todo dia. Não está fazendo nada de errado, mas muita coisa tem dado errado na sua vida. Quem sabe você, assim como eu, estamos colocando pessoas em tempestades, como eu coloquei esse casal que estava comigo como passageiros no carro, e também outro casal que estava no outro carro, num acidente, porque eu estava no local que eu não deveria estar. Eu não sei. Será que esse acidente poderia ser evitado? Eu também não sei. Eu só lembrei da história de Jonas. E quem sabe você está enfrentando uma tempestade na sua vida porque você está fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer. Você está no lugar onde você não deveria estar. E Deus, quem sabe quer te falar que você deve voltar para o lugar onde Ele te mandou ficar. Quem sabe Deus está usando essa pregação para te falar que você deve voltar a fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Não fazer o que você quer fazer, o que você acha que deve fazer, porque você acha que está fazendo algo certo, algo correto. Repito, eu estava trabalhando na madrugada, não estava fazendo nada de errado, estava numa velocidade correta. E, aliás, era a penúltima viagem. Bem, como saber se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu estou no centro da vontade de Deus? Eu confesso que eu não tenho todas as respostas. E talvez eu não te dê essas respostas nessa pregação. Mas quem sabe Deus vai usar algum trecho dela para falar com você. Para você voltar ao centro da vontade de Deus, porque você já está tendo muitos acidentes na sua vida, de percursos. E tudo que você quer é ter uma vida, como a palavra de Deus diz, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo que você quer é paz. Tudo que você quer é cumprir o seu propósito, quem sabe, amigo pastor, amiga pastora, e você está vivendo muitos acidentes na sua vida, como eu já vivi. Você está vivendo, sabe, muitos momentos difíceis na sua vida, como eu já vivi. E Deus quer que a gente volte para o centro da vontade dele. Bem, chegando ao final da pregação, eu contei um pouco aí dos acidentes que eu tive, algumas coisas difíceis que enfrentei, quem sabe você está num momento difícil na sua vida. Eu quero falar para você um versículo que eu tenho me apegado muito a ele. Eu estou citando versículos aqui, isolados, mas o contexto deles está sendo respeitado, tá? Você que é uma pessoa que lê mais a Bíblia, estuda mais a Bíblia, por favor, entenda que eu estou usando versículos isolados aqui, mas todos estão no seu contexto certo. Em Eclesiastes 7, versículo 8, está escrito que melhor é o fim das coisas do que o início. Que é melhor a pessoa ser paciente de espírito, né? Do que aquela pessoa que ela quer tudo rápido. Eu não gosto muito de ouvir esse tipo de palavra, mas eu tenho ouvido muito isso, né? Que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E para um homem de 45 anos, que é a minha idade quando eu gravo essa pregação, é muito difícil ouvir isso. Ainda mais no recomeço de vida de 3 anos para cá. Você precisa acelerar resultados, você precisa de resultados rápidos. E eu não quero ficar dando desculpa para mim mesmo, ficar me auto-sabotando. Nem você. Eu creio que você quer andar para frente. Não quer ficar estagnado, parado na vida, e muito menos andar para trás ou andar em círculo. Mas eu quero dividir esse texto com você. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Eclesiastes 7:8. Você crê nessa palavra? Eu creio. Meu amigo, minha amiga, pastor, pastora, está passando algum momento difícil, um cristão, uma cristã, verdadeiros, sinceros. Eu não sei a situação que você está vivendo quando você ouve esse áudio dessa pregação. Mas eu quero te dizer que, repito, eu estou longe de ser perfeito, mas há cerca de 20 anos para cá eu tenho procurado agradar o meu Senhor, e quem sabe você também. Assim como Jó. No capítulo 1 de Jó está escrito que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e todo mundo sabe o que aconteceu com ele, com a permissão de Deus. Porque não foi Deus que fez aquele mal para ele, foi o diabo que tocou em toda a vida dele, em todas as áreas da vida dele. Desde família, bens materiais, ele perdeu tudo, você sabe da história. Mas em Jó 1 está escrito que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem perfeito na época. Tanto é que Deus o elogiou, né? Você verifica isso na palavra. Depois de tudo que ele passou, em Jó capítulo 42, se eu não me engano, fala que ele teve retribuído em dobro. Tudo que ele tinha perdido, ele recebeu em dobro. Eu não quero fazer uma palavra que, como uma palestra motivacional para te motivar, de jeito nenhum. Eu só estou querendo dividir algumas experiências pessoais com você, em meio à palavra de Deus aqui, para quem sabe te ajudar com uma palavra que seja aqui, que entrar no seu coração, te ajudar a mudar a sua vida, tirar a sua vida de cabeça para baixo, como esse carro que você vê na imagem.
Mas Jó passou pelo que passou, mas no final de tudo ele teve retribuído tudo em dobro. Eu quero crer que vai acontecer comigo e pode acontecer com você. Se a gente simplesmente, mesmo em meio a tantos erros e falhas, procurar agradar a Deus e estar no centro da vontade dele. Lembra de José? A minha esposa, ela se identifica muito com a história de José, né? Mexe muito com ela e também comigo. O José foi vendido como escravo pelos irmãos porque tudo que fazia era fazer tudo que ele fazia com excelência, para agradar o pai. E os irmãos, movidos por inveja, fizeram o que fizeram com ele. Ele passou tudo que passou, escravo, preso injustamente, mas no final não se tornou governador. Não teve autoridade para poder cuidar do povo de Deus naquela época, lá dentro do Egito, numa terra de um povo estrangeiro. A gente poderia falar de outros personagens aqui também, como Davi também, que era um homem segundo o coração de Deus e passou tanta coisa difícil, era menosprezado pelo próprio pai, pelos irmãos, foi ungido a rei, até ser nomeado a rei, passou pelo que passou, depois o primeiro rei, antes dele assumir o lugar dele, o Saul, o perseguiu, tentou matá-lo, enfim, foi perseguido pelo filho, o filho tentando tirar a coroa dele, já ele como rei de Israel. Você sabe da história de Davi, mas no final de tudo também, ele é relembrado como o maior rei de Israel até hoje. E nós poderíamos falar de outros homens aqui. E o sofrimento que passaram. Se a gente for falar então dos heróis da fé, tiveram uma vida muito difícil, alguns foram apedrejados, outros cerrados ao meio, queimados, esquartejados, enfim, ao longo da história da igreja. Aí eu te faço uma pergunta antes de terminar essa pregação. Será que todo mundo que está fazendo a obra de Deus vai ter sempre sucesso, vitórias, conquistas? Porque os heróis da fé, principalmente os discípulos, o final da maioria deles foi trágico. Eu quero vencer, eu sei que você também quer vencer. Eu quero conquistar, porque as pessoas só respeitam aqueles que têm resultados. Isso é fato. Para a gente mostrar Cristo Jesus para as pessoas primeiro têm que ver os nossos resultados, porque ninguém gosta de ouvir e respeita quem não tem resultados, conquistas, vitórias na vida. Essa é a verdade. O mundo real é esse. Para te ouvirem, você tem que ter resultados. Mas o principal resultado que as pessoas têm que ver em nós, eu creio, para terminar essa pregação, é que nós temos erros, falhas, sim, mas que nós somos diferentes, porque em toda e qualquer situação a gente continua procurando ser fiel a Deus e honrar o nome de Jesus, mesmo que tudo esteja aparentemente dando errado. Mas ao final da pregação, quero mais uma vez falar com você. Acredite que o fim das coisas é melhor do que o início, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Que o que a gente planta, uma hora a gente vai colher. Você tem procurado plantar o que é correto? Você vai colher o que é correto. Mas se você tem plantado o que é errado, ainda há tempo de você parar de plantar o que é errado e passar a plantar o que é certo. Eu creio sim que a lei da colheita é real. Deus abençoe a todos vocês.